Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Bate-Papo Um Só. E antes da gente iniciar hoje o bate-papo, queria pedir para você se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho e ficar por dentro aí de todos os conteúdos que a gente está lançando até o momento. Beleza? Vamos começar então. Novamente aqui meu amigo Pedro, pastor, mais uma vez pastor, autor do livro Por Trás das Cortinas da Religiosidade. E hoje, meu amigo Regis, E aí? aqui presente, para a gente falar sobre o capítulo 7 desse livro, né? Que é a estrutura ou presença. Exato. Bora lá. Regis, como a gente faz com todos os nossos convidados, começa aí te apresentando, contando um pouco da tua história. Vamos lá então. Meu nome é Regis, eu tenho 23 anos, sou casado com a Suelen. Ela esteve aqui alguns episódios atrás e em breve papai da Zoe. Ó, muito bem. Convertido há quanto tempo? Convertido Ih, desde pequeno. Desde Desde bem pequeno. bebê. O que não faz muito tempo, né? Só a barba. Né? É verdade. Pedro, vamos lá então. Vamos falar sobre o assunto importante. De novo, eu? Esse livro de novo, cara. O pessoal tá dizendo que só eu que falo. Não, mas a gente gosta de te escutar, cara. Tá. Conta aí um pouco, pra gente iniciar esse bate-papo, a respeito do que se trata esse capítulo. Estrutura ou presença. Então, Mica, esse capítulo veio alguns episódios atrás, a gente falou, né, da questão sobre o reino, que alguns ambientes ministram, falam muito sobre reino e aquela questão toda ali, porque logo que a gente saiu da religiosidade, parece que virou uma moda, né, falar de reino, Sim. porque o sistema ele também se move, né? Ele também se movimenta, ele vai se adequando com aquilo que está acontecendo. Então, muitos lugares começaram a perceber que várias pessoas estavam feridas por um sistema religioso Uhum. e começaram a questão, e muita gente está se engajando com a questão de reino, e se levantou ali naquela época um movimento sobre isso, né? Então virou digamos que uma modinha da época ali, reino. E aí a gente começou a observar algumas coisas, né? Depois que eu entendi realmente que era isso, então vem esse capítulo falando sobre algumas questões que a gente viu durante esse período pós-religiosidade, né? Que foi para um ambiente onde se denominava reino, mas que também existia muitas coisas da religiosidade ainda mesmo, né? Falando de reino. E a gente começou a observar as questões que muitos desses lugares eles prezam muito mais por uma estrutura que atraia as pessoas do que propriamente a presença de Sim. Deus em si. Então, é muito mais valorizado as questões estéticas do ambiente do que propriamente se Deus está naquele lugar, né? Uhum. E já adianta aqui para não gerar polêmica, que vai Sim, ter alguém falando, porque tá falando mal contra uma bocadeira, contra um luz. Não, não tô falando mal contra isso. Isso talvez seja necessário, talvez nós possamos precisar disso nos ambientes, né? Antigamente não existia microfone, Sim. hoje existe, e é algo bom, né? Sim, Faz você... parte de uma rotina de cultos, de um ambiente. Porém, o que eu quero trazer aqui, falar a respeito disso, é sobre o que nós priorizamos, né? Então, o que é prioridade no ambiente que tu vai, o que é prioridade na tua igreja? Porque muitos lugares eles estão priorizando isso, a estrutura, né? Logicamente que nós também pensamos em ter algo, um prédio bom e faz parte, não é sobre isso que a gente quer falar, dizer, tu tem que viver numa igrejinha de fundo de quintal, com as paredes caindo. Não, não é isso. A questão que nós queremos chamar a atenção aqui é sobre não colocar isso na frente de Deus, né? A estrutura, não colocar a cadeira, o som, o telão, a imagem, para que isso produza um ambiente emocional. Sim. Porque muitos lugares que nós temos visto hoje é um ambiente gerado para emocionar as pessoas e para fazer propaganda na internet, né?
e que aquilo ali vai chamar a atenção de quem tá vendo na internet, uau, que igrejão, olha aquilo, olha aquele outro, e É as um pessoas, marketing para atrair pessoas, né? exato, é o marketing, vai atrair as pessoas para aquele ambiente não por causa de Deus, mas por causa da estrutura. Sim, sim. Então aí foi gerado esse capítulo aí que nós vamos discorrer aqui ao longo desse episódio, né? Porque como tu fala ali, de fato hoje, né, de ter um microfone é melhor para que as pessoas, né, possam Exato. escutar, né? Porque antigamente, se tu estava no meio de uma multidão, né, tu falava, alguém tinha que replicar o que tu falava e ia replicando, né? Igual a gente viu naquele episódio do The Chosen, né, que Jesus, ele ministra ali e Sim. os discípulos estão ali replicando o que ele vai falando, né? Então, óbvio que é importante isso, mas isso não deve ser mais importante do que o evangelho, né? Isso é mais importante do que as pessoas, né? Exatamente. O grande problema é que muitas pessoas, elas que eu já tenho 30 e poucos anos de ministério, né? Sim, Então, eu aprendi a me relacionar com Deus quando terminava os treinos de futebol, que nós ia para uma casa de alguém fazer um culto e nós não tínhamos um violão, sim, né? E cantava e adorava a Deus e Deus vinha e era um tempo precioso, assim, foi o tempo que Deus marcou a gente. Aqueles jovens ali impactou nós sem um violão, sem um microfone, sem uma casa, sem uma cadeira boa. Então, nós aprendemos a nos relacionar com Deus. com Deus. E hoje, se vinha a estrutura, uma baita estrutura, eu não vou me relacionar com a estrutura. O problema é uma geração que vem depois disso que não aprendeu a ter esse relacionamento com Deus. Sim, Só aprendeu a ter um relacionamento com a com a estrutura. estrutura. Né? E a grande Independente, né? fica dependente daquilo, porque se tirar aquilo, acabou o culto. É. E na realidade nós sabemos que muitas vezes Deus não está nesses lugares, né? Então, aí que entra essa grande questão de nós analisarmos isso tudo, né? Até porque emocionar com uma luz bonita, um som fantástico, um lugar aconchegante é muito fácil, né? Então Exatamente. fica fácil entreter as pessoas nesse tipo de. Porque daí Atrair as pessoas. não diferencia um culto de um show, Exato. por exemplo, É. né? Porque a gente vê hoje mega eventos, evento gospel, Tem igreja com área VIP, né? Então, igreja com área VIP. eu achava que É. só tinha em show, né? Não, eu achava que era uma piada, mas existe igreja Mas com área existe. VIP. É. Então, o que a gente vê é tu montando uma estrutura para que, e certamente tu tendo uma estrutura grande, tu atrai pessoas. Tu tendo uma estrutura boa, grande, as pessoas são atraídas para aquilo ali. Só que daí precisa sempre ter algo mais para que aquelas pessoas se mantenham naquele lugar. Porque chega um momento que, né, aquilo ali não vai te segurar para sempre, mas chega um momento que tu precisa ir buscando outra estratégia, ir crescendo, né, fazendo uma jogada de marketing para que, como, né, tratar os crentes, as pessoas, como alguém que precisam ali ser conquistados para vir para minha igreja ali, eu ter elas como, né, se fosse clientes, como se fosse uma empresa que estou atraindo clientes, né, Até mesmo buscando como se clientes. fosse uma ida no shopping, né? Exatamente. É aí que a gente volta também lá naquele capítulo da igreja que se tornou uma empresa, né? Isso faz parte, porque tu não vê o cristão, o membro, ou os visitantes, como uma pessoa que precisa ser curada, que Sim. precisa ter um encontro com Deus, que Deus morreu, que Cristo morreu na cruz por ela, para que a alma dela seja salva, para que ela entenda e creia em Cristo. Tu vê o cristão como um cliente. Um cliente. E aí entra as questões das reuniões, né? Como nós vamos fazer para atrair essas pessoas? Como nós vamos fazer para. Eu ouvi de um amigo meu que é pastor, ele me falando como que eles fazem para fidelizar a pessoa, né? Ou seja, o Regis tem uma empresa, ele sabe, e logicamente a empresa dele precisa dar lucro, né? Então ele tem essas estratégias de marketing lá que ele faz curso, alguma coisa, como tu vai fidelizar o teu cliente para que ele volte. E a igreja está tratando dessa forma. Como que a pessoa vem me visitar, como eu vou fidelizá-la aqui? Porque eu estou olhando para a minha estrutura e para o meu ministério como um fim, né? E não como um lugar onde eu vou ensinar a pessoa a se relacionar com Deus. E não quer dizer a placa que ela vai frequentar que isso mude, né? Então, mas eu preciso atrair a pessoa para o meu ministério, fidelizar ela aqui como se fosse um cliente. Para quê?
E aí voltamos lá atrás da questão financeira. Para que no Exato. final do mês ela traga o dízimo, para que ela traga a oferta, para que ela banque a estrutura que eu gerei. Porque eu aprendi uma coisa com o pastor logo que eu vim pro reino. Ele disse assim: tudo aquilo que eu gero, eu preciso sustentar. Sim. Mas aquilo que Deus está gerando, ele se É, responsabiliza. Se autossustenta. É. Então é Sem assim. contar que são nada mais, nada menos que estratégia comercial. Exatamente. Né? Porque, como eu disse, fica muito mais simples da pessoa se sentir confortável, se sentir bem. Ah, eu tô me sentindo bem numa cadeira boa, numa cadeira confortável, num lugar super, hiper, mega estruturado e a pessoa se sentir emocionada e, eu vou ofertar, me sentir bem. Só que aí que entra a diferença entre a estrutura e a presença. Até que ponto o pastor vai ter que ministrar algo que vai confrontar essa pessoa? é. Entende? Então, tá toda hora ali, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, vem para a igreja, dizima, oferta que a tua vida vai mudar. E não é sobre isso. O cerne do evangelho não é sobre isso, é mudança, restauração, transformação. E na maioria das vezes o evangelho vai contra a nossa vontade. Exato. Então, até que ponto uma igreja genuína está disposta a encarar essa realidade do evangelho, né? Sem estar preocupada se a pessoa está indo ou não por conta da estrutura ou do que realmente ela quer, né, como cristão. Sim. Porque na real, se a gente for parar para ver e analisar a situação, tudo gira em torno da vaidade, Exatamente. né? Eu quero estar num lugar bonito, não importa se a presença de Deus está ali, é a palavra, se o verdadeiro evangelho está sendo pregado. Mas eu quero ir numa igreja instagramável. Isso aí. Eu quero ir numa igreja que eu possa Então, fazer meu Reels ali, meus stories, Sim. e a igreja falar assim, que bacana, cara, baquirada essa tua igreja, assim. estratégias comerciais, como Estratégia uma empresa, comercial. como um shopping, É. e sem contar que a estrutura toda hora ela está se adaptando ao momento. Estratégias diferentes, né? Então a gente pode ver que como o tempo vai tendo transformações, vai se adaptando, se modernizando, né? Essas megas igrejas vão acompanhando para o quê? Deixar as pessoas indo ali confortável e fidelizar elas como Atrair a Exatamente, porque a partir do momento que aquilo fica desatualizado, a pessoa não vai mais se sentir bem. Se é aquilo que mantém ela ali. Então, e uma coisa que o livro traz, que eu achei muito, muito bacana, muito relevante, e será que Jesus estaria nesse lugar? Será que Jesus Tem. está, né? Muito provável que É. Então, sem contar que, será que um mendigo entraria nesse lugar? Será que ele teria a coragem de entrar ali naquelas pessoas toda arrumadinha, aquele lugar ah, enfeitado e chique, né? Então, E a gente tem, né, quando a gente olha na rede social, tem hoje inúmeras igrejas, mega igrejas, né? é uma Que concorrência. é uma concorrência, qual que vai ser a maior, qual que vai ser a mais moderna. E eu fico imaginando, Pedro, tu como pastor, né, numa mega igreja, ter lá 100 mil pessoas para cuidar. Imagina, né? Sim. Tu tem uma estrutura grande, né? Tu atrai muitas pessoas, mas tu não tem como cuidar. Tu não tem, né? Não gera Às vezes tu discípulos. nem sabe. Eu vi acho que foi um filme que eu vi que tava dois pastores, um de uma igreja bem modesta e um de uma baita igreja, e conversando, e o da baita igreja disse, eu tô com 3 mil membros. Aí ele disse, me cita o nome de 50 deles. E o cara não sabia. Então, isso não faz sentido, né? Nós, quando iniciamos o ministério só, e nós não estamos aqui para fazer propaganda do ministério só, não é isso, mas a gente precisa falar daquilo que nós vivemos, né? Então, Deus, nós iniciamos com um projeto de redes sociais, igual a maioria faz, né? Tirar uma foto, fazer um vídeo, botar ali na rede social, chamar as pessoas por ali. E Deus segurou isso. Deus disse: não é, é um tempo de vocês estarem escondidos. E durante 5 anos, né? Durante 5 anos nós caminhamos sobre a palavra de Deus de estar escondidos. E então ali quando chegou ali por 4 anos e meio, a gente começou a orar nesse sentido de fazer o que estamos fazendo hoje, para liberarmos as nossas redes sociais, alguns conteúdos. E, e hoje o que nós vemos nas redes sociais é uma guerra de marketing, de propaganda. Então, aonde
tem uma equipe preparada para aquilo, tem uma equipe que ela vai pro culto não para adorar a Deus, ela vai lá para trabalhar, para fazer imagem, para divulgar imagem, para lançar imagem. E tudo bem, né? Deus ele deu uma direção para nós e não quer dizer que não tenha dado para as Sim. pessoas fazerem isso. Eu acho estranho, né? Eu acho muito estranho isso, Mica, mas a gente respeita e nós estamos falando daquilo que, da maneira que nós lidamos com essas coisas. Exatamente. Mas se nós abrirmos as redes sociais, nós vamos ver uma guerra, verdadeira guerra de propaganda a respeito de cultos, porque hoje, infelizmente, o evangelho virou isso, né? Deus, ele não é mais o principal motivo que me leva à igreja, né? Em muitos lugares. Deus não é mais o principal motivo que eu saio da minha casa, não. O principal motivo é eu ir lá, ter um lugar bom, ter uma cadeira boa. Muitos vão nesses lugares para quê? Para um desencargo de Exato. consciência. Porque Entretenimento, né? como o Reis falou, é um entretenimento. Ah, eu fui um menino mal durante a semana, eu vou lá para ter um desencargo de consciência, para ter essa emoção, para segunda eu começar bem. E vocês todos aqui caminham com a gente lá, sabe que eu sempre costumo falar, né? Se vocês querem um pastor para massagear o ego de vocês, a porta tá ali, vão procurar outro lugar, porque aqui não, infelizmente não foi para isso que Deus me chamou. Infelizmente para vocês, ou felizmente, na verdade, né? Porque a palavra que nos confronta é que nos faz crescer. Então, essa geração, me perdoe essa expressão mimimi, ela se relaciona só com uma estrutura. Exatamente. Mas Deus está longe desses lugares. Eu tenho certeza, até porque daqui a um pouco nós vamos aprofundar um pouquinho. Porque quando tu gera a estrutura, tu precisa pagar ela, né? Tu precisa. Exatamente. É caro, a gente sabe tudo é caro. Tu vai comprar um microfone, tu sabe que é caro. Tu vai comprar um bom som, tu sabe que é caro. Imagina um prédio enorme. Nós iniciamos esse ministério numa garagem. Hoje nós estamos no nosso primeiro prédio, um prédio modesto, pequenininho, mas é aquilo que Deus tem nos dado e nós não vamos sair dali enquanto Deus não ordenar, enquanto nós não dermos o passo firme sobre a palavra dele. E a gente tem caminhado assim. Então, nós sempre falamos, né, desde o início também, a respeito de crescimento. O que é crescimento? Não é encher a igreja. Não é ter daqui um pouco Deus estourar e nós ter 500 mil, 2 Sim, mil sim. membros. Crescimento é cuidar daquelas pessoas que Deus está Deus mandando. tá mandando. Porque nós iniciamos como, né, com o texto de Atos dos Apóstolos, que a igreja ali em Atos era assim, Deus enviava aqueles que eram necessários para aquele ambiente. E nós crescemos assim, né, com um que Deus mandou aqui, outro mandou ali, fomos crescendo, e estamos lá com aquilo que nós podemos cuidar hoje, Sim, sim. né? Eu acredito muito nisso, que a partir do momento que Deus criar estruturas em nós, que a gente poder expandir e cuidar de mais pessoas, ele vai mandar mais pessoas. Mas por enquanto nós estamos ali com aquelas pessoas que nós conseguimos cuidar, porque não adianta estar com a igreja cheia e as pessoas não conhecerem Não Deus. conhecer. Elas irem lá por causa de uma lâmpada bonita, por causa de um som bonito, por causa de um louvor bonito, por causa de uma estrutura e um emocionalismo que é o que nós vemos em vários lugares nesses dias, né? E isso, de certa forma, acaba sendo um desafio, né, pro tempo que a gente vive. Com certeza. Porque se tu não funciona, se adapta a esses movimentos, a essa Tu fica estrutura. para trás. Fica pra... Exatamente. Então, É um desafio e uma tenta. Quantas vezes nós fomos tentados? Exato. As pessoas dizem, não, Pedro, vocês têm que pôr na rede social, vocês Exatamente. têm que expor, ninguém vai ver vocês. Isso é loucura. E é loucura. Então, até que ponto esses grandes movimentos, essas grandes estruturas estariam dispostas a renunciar à estrutura deles para, vamos ter um culto aqui sem som, né? Só no gogó, sem estrutura, entendeu? Será que aquelas pessoas iriam ainda naquele lugar? O que eu, Elas são movidas pela estrutura ou pela presença? o que eu penso é assim, imagina tu estar num desse lugar, né? Ali uma mega igreja, uma, né, tudo mais tecnológico que tem e acaba a luz. O que sobra? É, Salve. Acaba a adoração, acaba a presença de Deus, vai. é, Por quê? Porque as pessoas estão ali movidas, como tu Acostumado. falou, movidas e acostumadas a estar ali por um ato de emoção, né? E não por um ato de transformação, que é o que o Evangelho traz pra gente, né? e não faz sentido ter toda essa estrutura e pessoas necessitadas, né?
acompanhando ali, não, a conta não fecha. O evangelho genuíno de Jesus Cristo não é sobre isso. Então não tem como ter toda essa estrutura e pessoas passando necessidade ali naquela comunidade. Não fecha, né? Então é basicamente sobre isso. E a gente tem, desde a igreja primitiva, né? Os próprios apóstolos lutavam contra falsos mestres, né? Inclusive, eu botei no nosso devocional dos homens lá, a respeito de um livro que eu tô lendo, que ele se chama O Cristão Verdadeiro, do D.A. Carson. E ele, na primeira trecho do livro, assim, ele fala assim, eu quero, por favor, me dê apenas R$ 10 desse evangelho. Eu quero R$ 10 de evangelho. Eu quero aquele evangelho que não transforma. Eu quero aquele evangelho que me transcende, que não me transforma. Eu quero ser amado, mas não quero amar. E ele vai falando a Ou respeito. seja, eu quero os Eu benefícios, mas quero não a benefícios. disciplina. Eu quero ser feliz, eu quero ter uma família bem-sucedida, mas eu não quero abrir mão das minhas ambições em prol do evangelho. Eu não quero doar minha vida em prol do evangelho. Me dê apenas R$ 10 desse evangelho. E é o que as pessoas porque é o que as pessoas oferecem hoje, né? Toma aqui R$ 10 É desse como evangelho. quando nós era pequeno e ia no bar, né? Me dá 10 pila de Me dá bala. 10 pila. Eu não quero É um balcão de comércio, na realidade. Tá ali o balcão cheio de bala. Não, meu, eu quero só essa partezinha aqui. Então, por quê? Porque a gente vai vendo como muda os movimentos também, né? Exato. A gente tinha antigamente o movimento de tu tem que ser próspero, né? Sim, teologia Teologia da prosperidade. Ó, vem pra igreja, dá ali o R$ 100 que Deus vai te dar 1.000. E hoje a gente tem o evangelho coach, né? Que é aquilo ali, se sinta bem com você mesmo. Né? O evangelho não é Tu é negócio. poderoso. Tu é poderoso, né? Tu é o centro de tudo aqui, tudo gira em torno de ti. E só que na real não é isso, né? Então as pessoas são apresentadas como ele fala no livro, e não fica com ciúmes, tá, cara? Eu já li o teu livro. Eu tô lendo outro agora. Não, obrigado. Agora, Eu tô- agora Agora eu nós estamos fazendo um podcast para falar de outro livro. de outro livro. Tô De brincando. como é domesticado, né? Eles domesticam o evangelho e adaptam, Faz uma faz uma adaptação. adaptação, e era uma briga dos apóstolos desde a igreja primitiva, né? Imagina, desde lá, no início, já havia uma questão de falsos, não é de hoje, de falsos mestres que adaptavam Sendo que o nós evangelho. que temos que nos adaptar ao evangelho. Exatamente. Exatamente. Começa por aí. Começa por aí. Nem simples, né? Então e é muito sério isso, porque a gente vê, né, hoje, principalmente na nossa realidade, né, brasileira, hoje a gente for olhar os dados ali do IBGE, acho que 2022, há cerca de quase 80% brasileiros se consideram cristãos. E a gente vai olhar para nossa realidade de corrupção, vandalismo, crime, o abuso infantil, todas essas questões. E aí? Não há metanoia, né? Não, Feliz que não há transformação. Exatamente. não há Então, arrependimento. certamente, olhando esses dados, a gente vê que tem muito mais estrutura do que presença. Que se fosse presença, não teria como ter toda essa porcentagem, né, se considerando cristão e o nosso país desse jeito. Sim. É verdade. Então é algo bem que fica um alerta para nós cristãos, né? Porque não tem como o evangelho se adaptar a nós, nosso tempo moderno, a nossa estrutura. A gente tem que se adaptar. Então, Sim, até que exato. ponto uma igreja, um templo está disposta a renunciar essa a modernidade, né, e se adaptar ao evangelho. Exatamente. E, né, quando a gente fala em aumentar a estrutura, óbvio, como, deixando bem claro, como o Pedro falou, é legal tu ter uma cadeira boa para sentar, né? É legal tu ter um bom som, né? Tu oferecer né, um lugar legal para que as pessoas estejam confortáveis ali. Mas isso não é o mais importante, né? É como uma consequência. Não pode. Não pode ser o mais, não pode ser o alvo daquilo O ali. centro, né? Não é o centro. E a partir do momento que tu foca em querer mais estrutura, já vem aquela questão da raiz do coração, que é preciso agora atrair, como tu falou, atrair mais pessoas para que elas me tragam mais Quanto dinheiro. mais eu cresço, mais eu preciso do dinheiro para manter aquilo que eu tô. E a partir daí vem novas estratégias, né? Porque a gente tinha na religiosidade ali o voto, né? Que a gente já falou lá Sim. nos episódios atrás. Vem aqui, faz teu voto. E agora mudou a estratégia, agora vem aqui. E inclusive tu fala isso no livro, né? De pessoas que estão ali oferecendo uma palavra de Deus, né? Assista aqui esse vídeo,
assista aqui esses 2 episódios. Imagina a gente aqui, assista aqui até aqui, ó, até os 25 minutos desse episódio. Pronto, agora a partir dos 25 minutos você precisa pagar R$ 300 para continuar assistindo aqui uns ensinamentos. E muitos pastores têm feito isso. E Infelizmente. Tu lembra do livro aqui também? Eu cito isso, eu chamo isso da elitização do evangelho, né? Elitização. Ou seja, os pastores hoje, e muita gente boa que quando naquele processo, em 2017 ali, que a gente saiu da religiosidade, a gente começou a ouvir algumas pessoas de reino e tal, e foram muito importantes na desconstrução de muita coisa sobre religiosidade e essa virada de chave dentro da gente, né? E hoje, infelizmente, a gente vê essas mesmas pessoas que falavam isso, vendendo o evangelho. Porque aí vão dizer assim, mas né, a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. E tudo bem por isso, mas o evangelho ele não é uma empresa. Então eu não posso pegar como nós aqui, vamos bolar um curso aqui, vamos vender na internet. E o principal problema disso tudo é que muitas vezes isso vem, como tu falou, é uma estratégia nova para pegar pessoas, porque o que acontece? Nós abrir o Instagram, abrir Face, você vai ver, esses tempos atrás eu abri, tinha um cara vendendo curso de como aprender a orar. Então, sabe, gente, a pessoa que tem preguiça de abrir a Bíblia, né? E paga um curso para aprender a orar, sabe? Então virou assim desculpe a palavra, uma anarquia. O evangelho é cada um querendo ganhar mais dinheiro com o outro, com aquilo que Deus nos deu de graça, que é o versículo que a gente usa para dar início a esse capítulo. Jesus disse, olha, de graça vocês receberam, deem de graça, deem sem cobrar. E o que mais me impressiona é quando um pastor ele vai lá, olha gente, eu dou um exemplo aqui, né? Porque é um exemplo muito comum e todo mundo gosta de aprender sobre família. Sim. Então algum pastor chega lá e lança, olha, 3 aulas grátis sobre família. Aí as pessoas, o cristão bem intencionado, que quer cuidar da sua casa, esse cara fala algo relevante, eu vou fazer as aulas com ele. Aí ele entra lá e faz as 3 aulas. Chega no final da terceira aula, o que vem? Agora, olha o quão sério isso é. Agora, para você se aprofundar nesse estudo, você precisa pagar. E não é pouco. Nós sabemos que às vezes eu entro só por curiosidade. Então, não é pouco. E aí eu penso assim, nós estamos em 3 aqui. Eu tenho condição de pagar, mas tu e o Regis não tem. E isso é elitizar o evangelho, porque é só uma elite que possa pagar que vai ter acesso. Acaba filtrando, né? Tu filtra e tu libera o conhecimento apenas para quem pode te dar um retorno financeiro. Então, se vocês dois não têm dinheiro, vocês que se lasquem, me desculpe a expressão. Mas o Pedro que vai pagar e vai ter acesso. Entende? E o mais impactante disso para mim é que eu não consigo ver Jesus fazendo isso. Exato. Então pode ser um baita estudo, pode ser um baita pastor, pode ter uma baita pregação, mas Jesus não tá nisso. Me desculpa, mas não tá. E eu cito no livro, é como se Jesus, né, a ministração do sermão mais importante, né, de Jesus, que é o Sermão da Montanha, que logicamente nós sabemos que a Bíblia, quando foi escrita lá nos seus primórdios, ela não tinha capítulos, né? Isso foi uma divisão que veio depois para facilitar a nossa leitura, mas hoje nós temos a Bíblia com capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, onde está incluído o sermão. E aí eu faço um questionamento ali no livro. É como se Jesus chegasse, ministrasse o capítulo 5 lá, estavam, né, várias pessoas reunidas. Quando ele terminou o 5, ele vai iniciar no 6, ele chama os discípulos e diz, olha, a partir do 6 só vai ficar quem puder pagar. Porque quem não puder pagar, manda embora. Porque agora eu dei a primeira aula de graça, mas as outras eu vou cobrar. E o meu questionamento é um absurdo falar isso de Jesus. Não é? Não choca vocês pensar que Jesus poderia fazer isso? É lógico que Jesus nunca faria isso. Mas então por que vocês escutam pessoas que fazem isso em nome de Jesus? Porque se Jesus não faria isso, essas pessoas que estão fazendo estão desautorizadas a fazer por ele. Então pode ser um baita de estudo, pode
tu ouvir palavras do hebraico, do grego, do não sei o que, Jesus não tá ali. E por que que as pessoas fazem isso, Regis, hoje? Tô falando demais de novo, né? Não, pode Vocês continuar, querem cara. falar? Não, pode falar, pode falar. Por que que as pessoas fazem isso hoje? Porque elas precisam arrecadar dinheiro para quê? Verdade. Para manter uma estrutura que ela É, criaram. um movimento, né? Então, eu acho um absurdo isso. E hoje nós vemos, como nós falamos já, igrejas com área VIP, aí tu entra no Instagram, é um encontro de pastores, aí tu, que legal, pastor tal, tal. Se inscreva, daí tu entra lá R$ 500. 500 reais. A área não sei o que, R$ 600. Então tudo é de. O evangelho, infelizmente, virou dinheiro. E nós, povo de Deus, nós temos culpa nisso. Porque nós vamos lá e pagamos. Eu não pago mais. Eu, se for. Agora, esses dias aí, vai vir um show. Vocês não sabem quando nós estamos gravando aqui, né? Então eu posso Não falar. sabe que show que é também? Não sabe que show que é também. Vai vir um show em Três Coroas. R$ 90, um show gospel. Eu não vou. Mas não sei o que, não vou. Quem vende o evangelho? Então, assim, Pedro, mas e como é que esses pastores vão sobreviver se tu trabalha para Deus, Deus se responsabiliza por ti? O ministério só iniciou como? Nós vamos trabalhar com a contribuição voluntária das pessoas. É. Nós não vendemos um lanche, nós não vendemos rifa, que rifa é pecado, meu irmão. Não adianta botar ação entre amigos, que é a mesma coisa. Tá. Só para dar uma brincadeira. Nós não temos nada que gere recurso. Se nós vamos fazer uma janta para casais, nós cobramos o valor que o restaurante cobrou. Nós não temos nada para ter lucro. E Deus tem nos mantido nesses 5 anos, E uma sem explorar ninguém. Então me desculpe, mas isso aí é uma papagaiada tua, viu, pastor? Que quer tirar dinheiro dos outros. Que tu vem com essa, mas como eu vou manter? Se tu confia em Deus, se tu trabalha para Ele e tu vive pela fé que tu fala, tu vive pela fé que tu fala, então deixa Ele fazer. Se eu vivo pela fé, eu não preciso ficar explorando ninguém, fazendo voto, ou pedindo dinheiro aqui, ou gerando um curso para que eu possa cobrar. Exatamente. E uma coisa que é muito bacana que me chamou muita atenção, né, do tempo que eu comecei a congregar com o Ministério Um Só, e foi essa questão dos eventos que a igreja tinha, os almoços, jantas e tudo mais, nunca era cobrado, e mesmo se era por conta às vezes não ter recurso suficiente, precisar do dinheiro para Sim. conseguir fazer, Sim. não excluir as pessoas, tipo, eu não tenho, então tu não vai, se vira. Então nunca foi excluído alguém por conta de recurso. Não, eu vou falar de novo. Só para ajudar o resto. Inclusive, é algo que a gente frisa muito bem quando a gente vai fazer. Eu comentei antes sobre a janta dos casais, né? Vamos dizer, deu R$ 100 por casal, mas tem um casal lá que quer e a gente sempre faz a pergunta. A gente deixa muito as pessoas livres porque Cristo nos chamou para liberdade. Então, nós não forçamos ninguém, né? Mas aí a gente observa, tem um casal lá que não deram o nome para ele. A gente chega neles. Irmão, vocês não querem realmente ir ou vocês não têm condição de pagar, né? Porque ninguém fica de fora, como o Reis pode dar continuidade no que ele estava falando, mas só para dar esse exemplo. Ninguém na nossa igreja deixa de fazer algo por causa de dinheiro. Exatamente. Quer continuar a tua fala? Já não lembra mais. Era isso que ele ia Não, era isso, mano. Era isso. Mas pode continuar. É um dos destaques que sempre me chamou a atenção, Sim. tipo, opa, tem algo diferente. É bom tu dar essa tua visão de quando tá chegando. Porque provavelmente a maioria não sabe, mas eu também cresci nesse sistema religioso, né? Sim. E até a gente conversando aqui, eu tive uma lembrança de uma certa denominação que a gente ia, e a gente congregou lá durante 11 anos. Foi onde que o meu pai se converteu, e até na verdade a minha avó era cristã, e ela sempre ia na igreja e tal, meu pai ia lá de vez em quando. Meu pai até brincava e disse, eu vou um domingo ou outro, mas não é só pecar, tem que pagar pelos pecados, como se fosse mudar alguma coisa. Mas daí ele se converteu, a gente começou a ir mesmo, frequentar, e nessa certa denominação começou a crescer e ficar pequeno o espaço, mudaram para um prédio. Tipo, mudaram para um prédio, acho que 4 vezes maior. Daí tinha esse maior ficou a sede e a outra as congregações, né? Só que, cara, não durou 2 meses. Que Não tiveram condições de manter o espaço, né? Até algo que eu tava lembrando, tipo, se a gente olhar hoje,
pros cultos e encheu, vamos no próximo mês alugar um prédio. Seria muito fácil se mover por esse emocionalismo. Por essa emoção. Exatamente. E quanto tempo se vai, todas as pessoas que caminham com a gente na igreja lota, mas a gente não pode ir por emoção. Exatamente. Então, aí que fica um desafio se mover por uma palavra, né? Porque aí daqui a pouco nós vamos ter que sustentar essa estrutura nova, porque Deus não mandou, e aí o que vai ter que começar a acontecer? Achar uma maneira de gerar recursos, Fazer marketing. fazer marketing, gerar recursos para pagar isso. É engraçado quando tu falou antes ali da questão de ter que cobrar e tudo mais, né? A gente veio de um sistema que, inclusive, né, tu tinha que pagar um cachê para pastores em ministrar, né? Não é aquela coisa da igreja estar ali e disponibilizar uma oferta, né? De gratidão pela vida da pessoa que tá ali, disponibilizando tempo, viajando e tal. Mas é daquilo ali, tipo assim, o cara já chega com uma tabela, a tabela FIP do pregador, digamos assim, né? Eu lembro muitas vezes que quando o pai cuidava de congregações, né? A primeira pergunta é: paz, irmão, tem agenda pro dia tal? Tenho. E qual que é o valor? Qual que é o valor para tu cobrar Qual o para preço? tu vir ministrar? Daí é de R$ 500 a R$ 10.000, né? E aí a igreja se mobilizava. Ó, nós precisamos, né, se mobilizar aqui para dar R$ 10.000 para uma pessoa que a gente não sabe nem como é que tá a vida dela. Nem É, como é que ela anda, nem se ela de fato está debaixo de alguma liderança, ela de fato está congregando em algum lugar. Se essa pessoa, né, é casado ou não é. Então não tem essa, tipo assim, eu só preciso trazer aquele homem, porque é aquele homem de Deus que vai falar. Eu pagando R$ 10.000 para aquela pessoa. sim. E aquela pessoa. E vocês viveram isso, né? O Pedro viveu isso de perto também, de ter que. E a gente conversou um pouco sobre isso, né, no capítulo com a dona Célia, né, a respeito disso. Sim, da finança. Das finanças. Mas isso para mim hoje, olhando para trás, vendo isso, é revoltante. E o que que acontece? Normal, quando eu dirigia um dessas congregações, né? Vinha pessoas ali, tu tinha que dar R$ 400 por ministração, 500. E olhe bem, esses camaradas vêm de Rio, São Paulo, qualquer outro lugar. Passagem aérea paga, Hospedagem. hospedagem paga, alimentação paga e ainda tu dá. Entende que isso Sim. isso é loucura. Lógico que nós não estamos fazendo aqui falando de tu abençoar um pastor que tu trouxe, Exato. porque ninguém é louco, né? Eu sei que se eu trouxer alguém lá de São Paulo, o cara vai ter custo. A gente não traz porque a gente entende diferente, mas tem muitos amigos da gente aqui de Porto Alegre, de perto, que eles vêm ministrar. E até hoje, nesses 5 anos de ministério, nunca um pastor veio ministrar ali e a gente não abençoou a vida dele espontaneamente. Exato. Até porque essas pessoas que a gente convida, eles têm essa questão de não cobrar, né? Então, mas espontaneamente a gente vai e abençoa de uma forma boa, que a gente entende que vai suprir não só o que ele gastou, mas também dar um suporte maior na vida da pessoa. Mas o problema está quando um pastor ele estipula um valor. Porque daí tu pensa, o cara vem, ele tem passagem aérea, alimentação, ainda vai ganhar R$ 400. Ou seja, se ele ministrar cinco dias numa semana, é R$ 2.000. Isso é um salário da maioria das pessoas da nossa região aqui. Um salário médio, assim. E quem que paga isso? É tu que tá o dia inteiro na fábrica, enquanto ele tá dormindo na casa de alguém. Levanta para almoçar, deita a tarde inteira, levanta para tomar um café e ir pro culto. E aí quem paga é nós que estamos trabalhando o dia inteiro. E às vezes fica até pesquisando Não, na rede social para fazer uma profecia para E, pessoa. e às vezes vem ali, ministra uma palavra rasa, sem profundidade, ou ministra uma boa palavra, mas que qualquer um outro irmão da igreja ali pode ir lá e ter a capacidade de ter um dia ali com Deus e Deus revelar e trazer a palavra. Então isso é loucura, para mim isso é mais loucura. uma estratégia para gerar movimento. Gerar movimento, exato. Então, chamar a atenção, o fulano lá do Rio de Janeiro, fulano lá de não sei aonde. Então, ai meu Deus, o cara vai ter uma palavra de Deus. Exato. Só que ao mesmo tempo desvaloriza as pessoas que caminham, né, naquele ministério. E O pastor Hernandes Dias Lopes, uma vez eu ouvindo ele falar, ele disse, olha, se eu ligar para convidar um pastor para ministrar, e logicamente que nós já temos um valor de oferta que a gente
Mas se eu ligar para ele e ele disser, não, eu vou, mas eu cobro tanto, mesmo que o valor que ele me pediu for menor do que o que nós já tinha projetado de dar para ele não vem. Porque o evangelho não é balcão de comércio. Exato. Tá. Não é uma questão de tu abençoar a pessoa, é uma questão dela estar estipulando um preço por aquilo que Jesus nos deu de Sim. graça. Entende? Então, na real, assim, virou uma prostituição. Estão prostituindo a noiva de Cristo. É cada um querendo ganhar dinheiro nas costas daquilo que Jesus fez. E isso, infelizmente, tem virado moda e já é moda há muito tempo e cada vez piora mais. E nós, com esse entendimento que Deus tem trazido ao nosso coração, a gente tem que tentar combater isso e abrir o olho das pessoas, porque na real, quem financia isso são os membros da igreja que trabalham às vezes de sol a sol, né? Às vezes 5, 6 dias por semana, 9 horas por dia, às vezes fazendo serão, vai chegar no final de semana e ir lá e dar a sua oferta para ajudar a pagar esses caras. Então isso é E revoltante, às na vezes verdade. as próprias pessoas da congregação que estão sempre ali dispostas, né? Sempre ali ajudando, né? Só aquelas pessoas que tu ligou tá ali. E as pessoas nunca são valorizadas dentro desses ambientes, né? Porque o que é valorizado é aquele que tem renome, né? É aquele Sim. que chama público, é aquele que tá ali no altar e muitas vezes fazendo um teatro, né? Porque na grande A maioria das maioria vezes, a das maioria das vezes tá fazendo um E teatro, né? quando Jesus fez isso? Hum, Jesus É. não cobrava um centavo para ir de uma cidade a outra, e olha que a dificuldade era muito maior, É. né? E Então, é de a pé, na verdade. exatamente, não fecha, não tem como. É um alerta bem grande para esse cristianismo do Brasil, né? Não acredito que não só do Brasil, mas para nossa realidade. Então, não tem como. Por isso que fica um desafio, na verdade, hoje para a igreja brasileira, porque tá tão escancarado toda essa questão de comércio, estrutura que a gente citou aqui, que tá um caos Então, total. Hum. E Reza, a gente estava falando a respeito um pouco da tua história ali. E acho que tu não chegou a terminar de falar. Como é que foi pra ti, assim, aquele período de ver a diferença do que tu estava vivendo antes e entrar pro reino de Deus e tudo mais? Ah, foi um choque. Foi um choque. O que acontece? Eu, como a Su compartilhou aqui, também nunca tive muita escolha dentro de casa. Então, meu pai nunca, tu quer ir, tu não quer, só vai na igreja. Sim, sim. Então, e a gente, né? Sou uma criança, obedecia, honrava. E lá com os meus 17 anos, ele simplesmente não perguntou se a gente queria ir no culto. Daí ele disse, vocês vão no culto hoje? Daí eu disse, não. Ele disse, ok, beleza. E daí foi daí então que eu acabei ficando mais por casa, não ia lá de vez em quando, porque ele não, não tinha mais a Não tinha, cobrança. não tinha mais a cobrança. Então eu fui me desligando da igreja, né? Nunca deixei de acreditar, mas da igreja não acabava não indo por conta desses um monte de coisa errada que tinha, dentre outras que já foram citadas aqui. E no decorrer desse tempo, eu comecei a estudar à noite e eu senti que tinha alguma coisa errada dentro de mim, sim. sabe? Um negócio bem estranho. E fiquei um tempo sem congregar, em casa só e tal. Até que um dia eu, por intermédio de uma amiga que é num ministério que vocês congregavam também, eu acabei indo nesse culto para fazer uma visita. E eu cheguei lá e, nossa, a luz apagada, É um choque de realidade. sem ternos, Normalmente é assim, né? os caras de boné, barba, cabelo comprido, Ah. né? E eu pensei, Eu era o "Ui". primeiro a ser visto, né? Eu tocava bateria, deu o único cabelo comprido, as pessoas me olhavam pra mim. Ele é. Os caras de tatuagem, né? Tatuagem, bermuda. Pensei, Acho que eu "Eita, eu acho que tem alguma coisa de errado aqui, né? Sim. Mas ok, fiquei no culto e, cara, aquele culto me marcou muito, eu nunca vou esquecer, porque eu nunca senti a presença de Deus tão palpável na minha vida, como eu senti naquele dia. Então eu Sim. pensei, opa, tem alguma coisa aqui, porque, cara, eles não estão usando terno, eles têm barba, têm cabelo comprido, estão super à vontade, porque não é sobre uma roupa e, né, que a gente Não estão vendendo meio frango. exatamente. E tem a Pra presença arrecadar de Deus lucro. aqui, sabe? Sim. O que eu nunca tinha assistido na minha vida inteira. Ok, beleza. E daí, teve um culto que eu fui de boné. Porque eu gostava de usar boné, só que na igreja que eu ia não podia. Meu Deus, né? Era quase que sacrificar o cara que ia de boné na igreja. Daí, até o meu pai na época, ele disse, de boné na igreja, cara, onde é que se viu o respeito? Daí, tá, beleza. Daí, se passaram alguns anos,
E daí foi onde que essa minha amiga comentou que tinha então aberto um ministério um só, né, que estava sendo liderado pelo Pedro, e eu fui um culto. E daí, até então, fiquei, então essa aí. Nunca vai. Mas O amigo da família. Esse aqui é o amigo da sou família. amigo da família. Né? Tá aí hoje, Tá apresentado, amigo. tá apresentado. Prazer, eu sou amigo da família. A Su contou uns episódios atrás, né, sobre o Rez, sobre o amigo da família, então tá aí. Apresento o amigo da família. Regis, o amigo da família. Rez, o amigo da família. Então, foi uma mudança bem radical, de certa forma, porque foi desconstruído muitas coisas na minha mente para reconstruir coisas, evangelho genuíno, reino de Deus e toda essa questão. E a estrutura e a presença ela vai muito além do que só um templo, eu acredito, porque são processos, né? E tipo, o Regis do passado ele conhecia a estrutura e não a presença. Sim. E como a gente pode ver, eu estava sendo movido pela estrutura e a estrutura me afastou de Deus. Eu não me relacionava com Deus. Então, até teve um momento compartilhar com vocês que eu, mesmo indo na igreja, numa igreja entre aspas, né, porque de forma alguma era igreja, eu já pensei em tirar minha própria vida, era depressivo e coisas que eu fui descobrir só depois, fazendo a sala de cura, né, que eu fiz com o pessoal do Ministério Um Só, e, e foi uma transformação muito, muito radical, porque apesar dessas transformações visuais, né, eu nunca tinha sentido um espírito de Deus tão forte na minha vida. E, e tudo foram processos, foram trajetórias muito difíceis também, desafiadoras, porque Aí trouxeram até aqui também. que trouxeram até aqui, exatamente. Se não fosse a presença de Deus genuína, Sim. eu não seria capaz de renunciar a metade de coisas até chegar até aqui, né? Porque se relacionar com a estrutura, tu ir lá de terno, tá certo, aparentemente para eles é muito fácil, né? E agora viver o evangelho genuíno, que é a renúncia, se negar a si mesmo, as práticas da carne, os desejos carnais, isso é difícil, entendeu? Então, Com certeza. por isso que para mim a estrutura e a presença é muito mais profundo do que só um templo e a presença de Deus. Porque se não é pela presença de Deus, a gente não teria a capacidade nenhuma de renunciar, de sacrificar a nossa carne e tudo mais, né? Mas vale a pena, muito a pena. Com certeza. E se imagina, né, Pedro, essas megas igrejas, esses, né, mega eventos, se destinassem esse dinheiro, investisse esse dinheiro em pessoas, investisse esse dinheiro no verdadeiro ensino da palavra de Deus, né, e não apenas em ter uma estrutura para que as pessoas estejam ali, né, sentem aquele arrepio na pele, mas daí segunda até o próximo culto, a vida delas não foi transformada. Não foi transformada. Principalmente isso, que é a metanoia que a gente fala, né? A transformação, porque se tu era uma pessoa, não tem mais como tu ser aquela pessoa que era antes. A partir do momento que tu encontra com o Cristo genuíno, não tem mais tu ter como o mesmo estilo de vida, as mesmas práticas, né? Exato. Por mais que a gente vai ter tentações que a gente é carne, mas não tem mais como. Fica incapaz, né? Por mais que a gente tenha vontade. Mas algo que eu lembrei agora da gente falando sobre isso, nesse tempo que ia na igreja de segunda a segunda, não tinha relacionamento com Deus, eu sempre, desde pequeno, sempre sonhei em casar muito jovem e ter uma família muito jovem. Só que eu pensava, nossa, mas não consegui encontrar ninguém. Tá tão distante esse sonho. Exatamente. Eu pensei, nossa Deus, o que eu tenho de errado, né? Sim. Fazia tudo certinho, Sim. entre aspas. Só que nesse mesmo meio tempo, tinha visto com a pornografia, Sim. dentre outros muitos pecados que nessa estrutura não era apresentado. Tu tinha que Entendeu? esconder, né? Não tinha... Exatamente. E se tu tava lá de terno, não tinha barba, se não usava um boné, se ia nos cultos sem faltar, tu tá certinho, tu tá o santo. Mas e dentro do coração, né? Quem é que sabe? Não, é cuidar do coração. Isso é bem importante a gente dizer, porque a religiosidade, ela, né, quem veio para um ambiente igual, de culto igual a gente tem, onde a gente não se importa se a pessoa tem uma tatuagem, se usa um brinco, se, né, o cara vai de calça, vai de bermuda, a mulher vai de saia ou de calça. Então eles olham para gente e dizem, lá é muito fácil ser crente.
É muito fácil ser cristão. Porque lá é a igreja do pode tudo, igual a gente é julgado. Sim. Só que na realidade é o contrário disso. É muito Muito difícil contrário. caminhar num ambiente desse. Por quê? Porque tu não se esconde atrás de uma roupa. Tu não pode se esconder atrás de coisas. Então, na nossa igreja não é tratado se tu quer ou não fazer uma tatuagem, mas é tratado o teu caráter, né? As questões que te envolvem, que te aprisionam no teu pecado. Nesses ambientes, isso é tratado. Então, muitos vão dizer, ah, mas é barbado, tá lá. Não, não é. Quem caminha com a gente sabe que não é. Então, o Regis até citou antes ali, né, a questão que ele fez a escola de cura com a gente no ministério. Um só Deus, ele nos deu em 2021 uma escola de cura e a gente trabalha muito nessa questão da restauração, né, do caráter da pessoa, de muitas coisas que não só a pessoa fez, mas que outras pessoas fizeram. De Então, traumas, né, que foram então a gente ministra essa escola, são 9 temas, nove aulas, né, que a gente ministra, e é totalmente de graça, né, Sim. não tem custo algum para os alunos. Eu e a Dana fizemos algumas escolas e a gente e pagou um preço bom para fazer, mas Deus mandou a gente repartir de graça. Sim. Então a gente não cobra. Nós temos 3 turmas por ano, né? Então, nesses ambientes que o Regis citou aqui, que Deus, acredito muito que Deus foi curando ele e libertando ele desses traumas, desses vícios, Foi através da escola. Foi a chave principal, na verdade, porque senão é através da sala de cura que tu tem temas específicos e muito bem direcionados, né? Não tem Sim. como. Então, são processos que valem a pena, né? Quando tu entende isso, porque através da escola de cura consegui descobrir muita coisa, né, de errado e que não estava certo, opa, esse aqui eu tenho que voltar a pedir perdão para meus pais. Eu tive tempo de mesa com os meus pais, Sim. quer dizer, olha, tinha problema com pornografia, já pensei em fazer isso, já pensei em fazer muita coisa de errado, quero pedir perdão para vocês. E sabe, Sendo que se tu tá num ambiente religioso, o que que tu faz? Tu esconde tudo isso. onde E tu vai viver a Quero- tua vida inteira em círculos, É. voltando nesses lugares exatamente. e vivendo assim. Até porque se tu expõe, né, é aquilo que a gente falou alguns episódios atrás, tu é ridicularizado por aquilo ali, né? Disciplinado. Disciplinado, tu é jogado de canto, então tu acaba, esse sistema acaba te oprimindo e a pessoa, não vou falar, vou viver dessa mesma maneira. E Né? vale a pena, porque a partir do momento que a gente cura e sara isso, né, as nossas feridas têm poder para sarar outras pessoas, né? Então hoje o meu casamento é uma prova viva disso, Sim. né? Hoje, a partir do momento que eu entendi isso e procurei a fazer a minha parte, né, é, com a ajuda de Deus, resolver essas coisas, o tão de repente de Deus aconteceu na minha vida, que foi casar jovem, né? E tá gerando hoje a Zoe, que foi um milagre de Deus, porque foi no momento que eu pensei, acho que realmente casamento não é pra mim e tá tudo bem. Tava contente. Ia viver o celibato. Eu tava contente. Foi quando Jesus, do nada, a gente conhecia a Su e a Su compartilhou, eu acho, um pouco, né? Mas foi bem desafiador pra mim também, porque teve uma conversa minha e da Su e disse pra ela, olha, é bem simples. Ou tu vem pro meu ambiente, ou infelizmente a gente vai continuar sendo amigo, mas a gente não vai ter nenhum tipo de relação e tal. E ela foi muito corajosa, né? E topou. Assim. É o amor, né? E que é o amor? cara, só Deus. Por isso que eu digo que a estrutura e presença vai muito mais profundo. Porque o que acontece? Eu sou um cara muito sistemático, então eu tinha pra mim, eu vou começar a namorar com 20, vou ficar namorando 1 ou 2 anos, depois eu vou noivar mais 1 ou 2, vou casar, eu vou ter filho lá com tanto. E, cara, eu conheci a Su em abril do ano retrasado. A gente tá em 2025, 23. Em abril eu conheci ela, daí a gente ficou um mês conversando e alinhando essas coisas. E daí foi onde eu disse pra ela, olha, tu decide, ou vai ou racha. E daí ela encarou a missão. Em maio, a gente
dia 28 de maio a gente começou a namorar. Pô, tu é bom de data, Ó, né, cara? E daí, cara, Se eu perguntar pra isso- Lívia que a gente começou a namorar, ela não vai saber, tá? Mas- Tá registrado aqui nesse Mas podcast. também eles é recente. né? Não fica muito difícil. E daí, É, amor? em, Tu sabe, né? e daí em julho. Ih, a vou gente- entrar num tema sensível aqui. Pode continuar. Corta aí. E daí em julho a gente noivou. Que No dia? finalzinho de julho, não lembro isso. Ah, não, mas Esse então eu não tá lembro. bem, então tá bem. E Foi num curso. Foi num culto, né? 2 semanas depois a gente casou. E quase 2 anos depois, antes disso, na verdade, Do nada. Do nada. vamos ter uma filha, né? Então Deus é magnífico, ele é surpreendente, porque. Que pela glória dele vai vir um ambiente curado, sarado. Exatamente. Ele vai Né? ter um crescimento, uma criação totalmente diferente da que nós tivemos. Exato. E vai crescer saudável para a glória É. do Senhor. Amém. Amém. Gente, tá muito bom esse bate-papo. Mas Mas- estamos indo, mas estamos acabando. Eu sei que você queria escutar a gente aqui mais 1h30, né? Mas vai ter Mas mais vai ter mais, fique Uns dois tranquilo, né? Vai ter pelo mais menos. episódios por aí. sobre o livro, depois nós vamos Depois vai ter. Tá, desculpa fazer o teu papel. Não, pode enterrar o podcast aqui. Não, tô Outro brincando. temas Outro tema polêmicos, né? Não, e sempre arruma um tema polêmico pra poder bater. Pedro, considerações finais. Opa! Sobre esse assunto, sobre o livro aí, pra gente tá encerrando. Então, gente, o que eu queria, né, trazer nesse capítulo do livro é realmente isso. Quanto vale a presença de Deus e quanto vale a estrutura desses ambientes, né? Então, a pergunta, na real, nós preferimos a presença ou a estrutura? Nós nos relacionamos com a presença ou com a estrutura? E volto a dizer, não é ruim ter uma igreja boa, não é ruim ter um prédio bom, não é ruim ter um som bom, isso faz parte, isso é tecnologia, as coisas vão melhorando para que nós possamos também ter isso. Agora, isso não pode ser a prioridade. Eu me lembro que lá no início eu dizia, né? Nós iniciamos com um violão que eu já tinha dado para o meu filho e cadeira de praia na sala da minha casa. E eu dizia, nós vamos sim comprar um som daqui a um tempo, mas se eu tiver dinheiro para comprar uma caixa de som e o Regis estiver precisando algo para casa dele, nós vamos comprar para casa do Regis. Porque Jesus, ele sempre investiu em pessoas, não em coisas. E é assim que a gente caminha e espero que você tenha entendido, espero que você avalie o ambiente que você está. Porque se esse ambiente estiver colocando mais dinheiro em estrutura, ou estiver cobrando por aquilo que Jesus nos deu de graça, corre daí e vai procurar um lugar saudável para você congregar. Amém? E Regis, pra gente finalizar, o que é a vida? Filho, O que é? A vida é uma maravilha. essa a gente deixa pro pessoal pensar e refletir. Essa é a filosofia. Mas para encerrar aqui o assunto de hoje, considerações finais aí, Finais. pro nosso público que tá nos escutando. Coragem, né? E para romper esse ciclo, essa transição, porque eu tenho certeza que tudo que é falado aqui faz muita gente pensar sobre muitas coisas. Sim. Então tem que ter coragem para romper esses ciclos e vale a pena servir a Jesus Cristo. Tem momentos difíceis, né? Porque Jesus falou isso, é uma promessa, é uma certeza, mas ele disse que a gente venceria e a gente vence. E o evangelho é sobre pessoas, né? Se uma reflexão bem interessante é que se tu pensa só em ti, só na tua casa, e em si próprio, no teu umbigo, talvez esteja seguindo o evangelho errado. Então, o evangelho é sobre pessoas e a gente acredita nisso e vale a pena porque a recompensa é ele, né? E se tudo der errado, se tudo acabar, a gente já venceu porque ele venceu por nós. Amém. Amém. Gente, obrigado aí pela presença. O Pedro tá sempre aqui com a gente. Não, tô zoando. Mas brigadão aí, Pedro. Brigadão, Regis. E muito obrigado a você que está aqui mais uma vez escutando a gente durante 1 hora. Obrigado aí pelo seu tempo. Que Deus possa abençoar essa vida. E se esse assunto aqui, que a gente conversou aqui, faz sentido para você, comente aqui embaixo, deixe sua pergunta. Envie lá no grupo da sua igreja, no grupo da sua família. Envie esse link para alguma pessoa que você sabe que vai ser alcançada e que precisa ser alcançada para que os olhos possam ser abertos, né? Amém? Amém. Brigadão e até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu. Valeu!